Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Silvana Dias e você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente para o início do ano. Aquele momento em que metas ainda estão sendo desenhadas, planos estruturados e a pergunta começa a ecoar: como eu posso crescer de forma intencional na minha carreira? E para falar sobre PDI, mentoria e construção estratégica de carreira, estou com duas convidadas super especiais. Patrícia Zago. A Patrícia é Product Manager no Itaú Unibanco, com atuação em produtos financeiros e banking digital. Ela construiu sua trajetória dentro do banco, passando por crédito imobiliário, cartões e IT Itaú, onde atuou como Product Owner e analista sênior em cartão de débito. Hoje está à frente de iniciativas em conta global. É formada em marketing pela USP e com MBA em inovação e inteligência artificial para negócios pela PUC Paraná. Carol Miralha. A Carol é Senior Product Manager Latam na Pluxee, liderando estratégia de go-to-market e desenvolvimento de soluções digitais B2B para o mercado de mobilidade na América Latina. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, liderando times multidisciplinares e conectando estratégia, execução e geração de valor. Além da atuação executiva, é mentor em comunidades como Human Tech e Mulheres de Produto, apoiando mulheres em desafios de liderança, posicionamento e crescimento de carreira. A Carol traz uma visão sistêmica de produto, estratégia e liderança de alto impacto. Meninas, sejam super bem-vindas ao Mulheres de Produto. E gostaria que vocês agora se apresentassem com as palavras de vocês. Obrigado, Sil. Bem, eu sou a Patrícia, atualmente eu sou PM Sênior aqui no Itaú, atuando em conta global, mas eu já fiz um pouco de tudo. Então, no começo da carreira eu já fui PMO, já fui projetos, já fui produtos um pouco mais de operações. E no meio dessa trajetória eu descobri que o meu amor realmente é pela experiência do cliente, tentar entregar melhores experiências de uma forma rentável para o negócio. E o que mais me inspira como produto é de fato que a gente não sabe o que não sabe. Então, todos os dias a gente consegue aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, ajudar os clientes e ajudar os nossos pares a se desenvolverem. Oi, prazer, eu sou a Carol, obrigada pela apresentação, Sil. Então, eu sou engenheira de produção e entrei para esse mundo de produtos logo no meu segundo estágio e já me apaixonei. Percorri aí uma jornada dentro da área de produtos, mas também tive oportunidade de trabalhar na área comercial e isso acho que foi um dos gatilhos que me fizeram também ter esse olhar do cliente, né, saber conhecer de perto, né, a realidade do cliente, as dores. E como a Patrícia falou, o que me apaixona pela área de produtos é resolver problemas, assim, é encontrar as melhores soluções e, junto com o time e levar isso para o mercado, ver isso ser utilizado e resolvendo os problemas do cliente. E é isso, estamos aqui para a gente compartilhar um pouco sobre essa trajetória de carreira e falar um pouquinho mais de como chegar lá. Super bacana aí a trajetória de vocês. E já gostei que as duas trouxeram na fala aquela importância de desenvolver produtos que resolvam dores, né? Então, realmente tratar problemas. Então, tornar isso realmente uma estratégia a cuidar da experiência da jornada de clientes. Então, é muito importante isso. E como a gente está falando aqui de carreira, de mentoria, de PDI, a gente pode considerar que a nossa carreira é um produto também, né? E como produto, temos dores também a tratar, a resolver. E eu gostaria de ouvi-las em relação à forma como vocês conduziram as suas carreiras até aqui, já que muita gente espera que a própria empresa conduza a sua evolução, mas a gente compreende que quando a gente atua de forma muito consciente e de uma forma intencional em relação ao nosso crescimento, os resultados são muito satisfatórios. Então, eu gostaria de ouvi-las, começando pela Carol, como que você acredita que as pessoas, né, possam fazer esse tipo de investimento nas suas carreiras e não delegar isso exclusivamente para a empresa.
Legal, muito bom. Eu sempre, desde muito tempo, eu falo que a gente tem que escolher o nosso caminho, né, de jornada. E um dos conceitos que eu acredito, né, que funcionou para mim, que eu realmente acredito que seja válido, é a gente também experimentar diversas facetas da nossa de trabalho, para ver aonde a gente também ou se encanta mais, ou aplica melhor os nossos talentos, as nossas habilidades, né? Então, uma das coisas é a gente, no começo da carreira, experimentar, não ficar ali, talvez, né, focado e tentando trabalhar numa única área ou num único caminho. Eu, como eu comentei no começo, eu fui para a área de logística, depois eu fui para a área de produtos, cheguei aí para a área comercial, depois voltei para a área de produtos. Então, experimentar, isso amplia o repertório e também traz o autoconhecimento, para a gente entender assim, onde estão as nossas fortalezas, os nossos talentos, o que eu aporto mais dentro de uma área, de uma empresa. E isso só vem realmente com um pouco de experiência, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é experimentar, não ficar, talvez, ali no começo restringindo, pelo contrário, expandindo, né? Ampliando o máximo de repertório, buscando esse autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu aporto mais? Quais são as minhas fortalezas? Né? Que isso vai trazer não só a experiência, mas como essa facilidade depois de saber o que você quer. Para aí sim começar a trilhar ali talvez uma jornada mais direcionada com essa intencionalidade que a gente falou. Mas eu diria para quem está no começo da jornada, deixar ela mais aberta possível, e depois isso vai naturalmente se convergindo para aquilo que você faz melhor. E aí, claro, escutando os feedbacks, né, trazendo ali para o seu dia a dia os inputs que você vai recebendo, de forma a ir retroalimentando essa tua jornada. E é um pouco do que você falou de gerenciar um produto, né? A gente tem que mapear primeiro quais são ali as oportunidades, né, e priorizando o que dá para a gente ir melhorando, e uma hora esse produto ele vai chegar aí num produto estrela. Então, a gente também ir fazendo essa jornada acontecendo gradativamente e ampliando esse repertório para poder tomar a melhor decisão na sua carreira ali na frente. Quando sim começar a chegar numa cadeira mais de posição de liderança, você já ter essa bagagem, né? Então, foi assim que eu quando, há algum tempo atrás, eu sempre falei, eu não miro numa cadeira específica, mas eu quero estar preparada para quando uma cadeira estiver disponível e eu me sentir, né, preparada para sentar naquela cadeira. Então, eu nunca mirava numa cadeira específica do meu chefe ou de uma área específica. Eu falava, não, eu quero estar pronta para o meu próximo passo. E isso significa você estar, né, se desenvolvendo constantemente e se colocando à disposição também para possíveis movimentos, né? 2 vezes eu fiz movimentos, uma vez lateralmente e uma vez foi uma promoção para cadeiras que não existiam até então, né? Eu sempre então falava, imagina, se eu tivesse restringido, não, eu quero sentar nessa cadeira de, por exemplo, não sei, gerente de produto. Aí eu teria limitado o meu escopo. E foi um dos movimentos, foi que eu fui para uma área de inovação e sentei numa cadeira de gerente de inovação. Não existia. Foi uma área que foi criada e eu fui considerada para aquela posição. Então, e eu estava preparada. Então, eu não limitei o escopo, mas estava me preparando para aquela oportunidade, né? E meu conselho seria esse: primeiro a gente expandir para depois convergir aí para um foco na jornada. Muito bem, Carol. E você já trouxe na sua fala o que eu ia complementar, que é sobre a gente não ter um foco específico, mas um foco amplo e ele consolidado. E aí você tem opções de fazer mais escolhas ou de ter outras oportunidades sendo aproveitadas. Quando a gente foca num objetivo muito específico, a gente pode deixar de perder oportunidades. Então, achei muito bacana e importante você ter trazido. E agora eu quero ouvir de você, Patrícia. Para você, como que você percebe que ter aí colocado este investimento na sua carreira, como que contribuiu para você ter chegado onde você chegou? Foi bem interessante, porque enquanto a Carol falava, eu refletia um pouco sobre o meu, principalmente, começo de carreira, e eu vi que eu fazia tudo errado.
Eu era exatamente essa pessoa que tinha medo de errar, então sou uma pessoa um pouco mais metódica que acaba sendo, ou é certo ou é errado. E na vida corporativa, no mundo real, a gente tem várias nuances, né? Não é ali binário. Então, no meu começo de carreira, eu tinha muito esse medo. Eu não era a pessoa que seguia por vários caminhos, não gostava de experimentar. As minhas primeiras mudanças diárias, elas demoraram um pouco para acontecer, então eu fiz algumas mudanças de cadeira quando eu já era um pouco mais madura, já era ali pleno e me sentia um pouco mais confortável. E eu demorei muito tempo também para ter esse autoconhecimento. Então, a Carol comentou uma coisa muito importante que é sobre conhecer as fortalezas. Então, muitas vezes a gente acaba focando no que a gente é ruim, e beleza, a gente tem que melhorar isso para pelo menos ser ali um aceitável, não é, de alguma forma prejudicar a nossa performance por esses pontos ruins, mas dificilmente aquele ponto ruim ele vai se transformar numa fortaleza. E durante muito tempo eu focava em tudo que eu era muito ruim, ao invés de considerar as minhas qualidades. E eu demorei muito tempo na minha carreira para mudar esse mindset. E eu vi que a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer, conhecer um pouco mais sobre as minhas fortalezas, eu me senti muito mais segura para fazer algumas movimentações, conseguir me sentir mais segura para estar assumindo alguns desafios. E um outro ponto que vocês comentaram é sobre essa visão generalista. Acho que como profissional de produtos, eu pelo menos durante muito tempo senti um pouco da síndrome de impostora. A gente tem um contato muito grande com diversas áreas, e geralmente essas áreas são um pouco mais especialistas, enquanto naturalmente a nossa cadeira como produtos acaba sendo mais generalista. E eu me culpava muito por não conhecer sobre tecnologia, eu não conhecer sobre contábil ou sobre algum outro fluxo que era importante para o meu produto, e quanto na verdade o nosso papel é conectar essas várias disciplinas e fazer com que juntas, né? Eu tinha um chefe que falava muito que produtos é essa cola, então a gente tem que fazer a cola para essas outras áreas para de alguma forma conseguir fazer essas complexidades serem transformadas em solução. Então, assim, se eu pudesse resumir tudo isso, não façam como eu, tenham sim essa vontade de experimentar experiências novas e caminhos novos, porque às vezes tudo bem, a gente vai errar e faz parte do processo, e todo erro, ele pode ser positivo, porque de alguma forma a gente vai tirar algum aprendizado. Sim, e que beleza no que você comentou de reconhecer os pontos que você melhorou ao longo da sua carreira, né? Então, acho que isso é o principal elemento para uma pessoa comprometida com a sua carreira. Identificar estes movimentos, estes momentos, e hoje reconhecer que você está num lugar diferente. E eu também digo, né, Patrícia, sobre o crescimento como profissional. Então, acho que ninguém nasce no mundo corporativo, enfim, na sua carreira, já sabendo tudo. Então, acho que é um pouco disso também. Eu acho que a experiência adquirida ao longo, né, do trabalho e tudo mais, facilita com que hoje decisões sejam tomadas diferentes do que a gente tomava lá atrás, né? E, obviamente, eu não acho que o tempo faz nada sozinho. Eu acho que a gente tem ali a nossa atuação, é ativo, mas eu acho que vivenciar experiências, é, enfrentar alguns receios, alguns medos, vai fazendo com que essa musculatura ela seja cada vez mais fortalecida e a gente se sinta cada vez mais competente e preparada para assumir novos desafios. Então, acho que vocês duas se complementaram. Adorei as respostas que vocês apresentaram e tenho muita confiança que a audiência também vai se beneficiar muito disso que vocês introduziram aqui. E agora, de uma forma prática, como que vocês, ao longo da carreira, estruturaram um PDI? Patrícia, você já comentou que teve ali um momento que você conversou com o seu gestor, que ele te deu um direcionamento, mas eu queria ouvir, como que vocês estruturaram? Vocês escolheram um mentor, uma mentora, mais de uma? Como que foi isso para vocês? Acho que PDI também pode ser um pontinho aí sobre como não fazer igual a Patrícia. Então, durante muito tempo eu achava que PDI era uma coisa um pouco formal da empresa, então eu esperava que a empresa fosse me levar isso. Então, mesmo tendo os meus objetivos pessoais, eu achava que puramente fazer o meu trabalho era suficiente, que
puramente ter ali alguns requisitos, algumas competências técnicas, elas já seriam o bastante para eu conseguir crescer na carreira. E durante algum tempo, realmente, isso aconteceu. Acho que principalmente ali no começo, a gente é muito cobrado por algumas competências, mas chega um momento que só isso não é o suficiente. A gente tem que conseguir conectar as nossas entregas com os contextos, gerar ali um impacto maior. E foi bem nessa etapa que eu tive alguns gestores que me ajudaram muito nessa reflexão, de me perguntarem onde você quer chegar. Porque é um pouco comum, né? Ah, sou estagiária, quero virar júnior, quero virar pleno, é um caminho natural. Mas tem algum momento da vida, principalmente ali quando você está chegando numa cadeira mais sênior, que tem várias bifurcações. Você pode ser um sênior, talvez um pouco mais sênior, ou um especialista, ou um coordenação. E ter essas respostas, acho que nesse momento, é muito mais sobre você do que, de fato, esperar essa resposta vir da empresa ou do seu gestor. Então, isso me trouxe algumas reflexões pessoais sobre os valores que eram importantes para mim, sobre onde de fato eu quero chegar. Confesso que eu ainda estou trabalhando nisso comigo mesma, mas hoje eu levo essa trajetória como uma forma muito mais leve, assim, realmente como um aprendizado e curtir essa jornada, curtir conversar com algumas pessoas mais sêniores, curtir conversar com os mentores. E aí, uma outra dica, assim, que eu posso dar para a audiência é também procurem pessoas mais sêniores durante muito tempo, e aí parece que eu só fiz coisa errada, assim, eu estou aprendendo. Eu tinha um pouco dessa vergonha de chamar pessoas mais sêniores para conversar, com receio de estar incomodando, ou de será que aquela pessoa vai querer compartilhar a experiência dela comigo? E o que eu percebo, e até eu tô tentando fazer esse exercício de uma forma mais constante, é que sim, as pessoas querem dividir a experiência. Muitas das pessoas que chegam lá, seja lá onde esse lá pra gente elas têm essa preocupação genuína de também ajudar as outras pessoas. E acho que quando a gente encontra alguém que tem essa experiência que a gente precisa, não necessariamente precisa ser uma liderança, pode ser ali algum par, mas uma pessoa que tem essa experiência, que está aberto para conversa, e tem esse sentimento genuíno, isso faz a gente conseguir ampliar a nossa visão, o nosso todo, né? Porque no final, acho que a mentoria, um pouco sobre esse PDI, é nos ajudar a, de alguma forma, encurtar essas dores, né? Esse medo de errar. Então, o que eu posso aprender com essa experiência da pessoa que chegou onde eu quero chegar? E o que eu posso fazer efetivamente aqui no meu PDI que depende de mim, não só da empresa? Bom, da minha parte, quebrando assim em duas fases, enquanto a Patrícia estava falando, fui refletindo algumas coisas, a gente é bem parecida. E no início da minha carreira, eu também tinha essa ideia de que a empresa ia me dizer o que eu precisava me desenvolver para chegar nas próximas posições. Então eu tinha também um pouco essa talvez ideia um pouco que hoje eu considero errada, mas eu acho que é normal, assim, talvez no início a gente também não tem repertório suficiente para pensar sozinhas, então a gente é importante também entender que muitas vezes a gente ainda não sabe realmente como construir isso, mas eu tive sorte. No início da minha carreira eu tive dois gestores que eu acho que, como a Patrícia comentou, me ajudaram muito a enxergar quais eram os meus principais potenciais, talentos, assim, e uma das coisas que eu aprendi nessa fase já, né, no começo, é que a gente tem algumas características que são muito natas nossa, que a gente já traz ali da nossa infância, adolescência, quando a gente entra no mercado de trabalho, aquilo aparece. E a Patrícia comentou um pouco antes sobre isso, né, sobre saber potencializar suas fortalezas e não ficar só focando naquilo que você tem que melhorar. Eu concordo 100%. Então, logo nesse começo da carreira, eu tive um gestor que falou isso. Você tem uma característica muito forte em você, que é a parte da comunicação. Que você pode usar isso a seu favor, isso ele falando de mim, né? A seu favor em alguma situação, e dependendo da situação, você pode falar demais, você pode falar o que não deve, você pode acabar usando isso de uma forma errada, porque você ainda está aprendendo como, digamos assim, colocar essa sua característica
no mundo de uma forma positiva. Então, acho que uma das coisas é aquilo que a gente falou do autoconhecimento, é perceber quais são as suas principais características, potencializar elas de forma a ser realmente o teu diferencial e usar elas a teu favor. Isso já é o começo do PDI, que eu quero dizer, né? No começo da carreira é muito pelo caminho das suas características principais. Aí, conforme você vai avançando, você vai adquirindo experiência, aí você começa a juntar experiência com talento e vai começando a construir aí sim, bom, onde que eu posso ir me especializando, onde eu posso ir melhorando. Aí vai ser muito também uma construção conjunta entre o seu autoconhecimento, a sua bagagem de experiência e o que você busca, o que você quer, né? Então, no meu caso, eu acho que o PDI, para mim, sempre foi algo desejável, mas não escrito na pedra, né? Então, assim, olha, eu imagino que eu quero nos próximos 5 anos estar nesse caminho. E eu ia passando por esse caminho ali, perseguindo esse caminho, mas como eu falei também antes, sem enrijecer. E aí, se abrir ali um caminho alternativo, e eu achava que aquele caminho alternativo ia ter também benefícios, seja com uma mudança de empresa, de área ou de cidade, ou seja, eu fiz alguns movimentos de mudanças que me trouxeram novas perspectivas. Então, meu PDI foi se adaptando, foi se ajustando. Né? Então, acho que isso é algo que você tem que constantemente estar revisitando. Né? Conforme você vai conhecendo coisas novas, adquirindo novos conhecimentos, você vai também refinando, digamos assim, o que você quer. Né? Então, constantemente eu estou revisitando, reanalisando o que eu quero e buscando esses desenvolvimentos aí, seja um curso, hoje em dia com essa facilidade que a gente tem de um curso online, então agora a inteligência artificial foi uma coisa que para mim pegou forte no ano passado. Eu fui atrás, a empresa não pediu para eu fazer nada em relação a isso, não estava no momento de estudar inteligência artificial pelo meu trabalho, mas eu senti que era algo que eu achava importante para a minha carreira e para estar me sentindo preparada, né, para justamente as próximas oportunidades, já começar a estudar isso mesmo antes da empresa estar demandando isso de mim. Então, acho que esse tipo de movimento também, uma língua, às vezes você já está mirando, poxa, eu queria trabalhar numa multinacional, já vou começar a estudar antes a língua para estar preparada para quando surgir a oportunidade. E assim vai. Então, acho que você está um passo antes, até do que a empresa espera de você, e muito conectado com o que você está buscando também do seu ponto de vista. É ter atenção ao contexto, não é? Porque o PDI, realmente ele precisa ser este documento vivo. Porque se a gente estabelece um plano de carreira e ele fica intacto por muito tempo, tem uma pista aí que talvez as coisas não estejam sendo atualizadas como deveriam, né? Porque o contexto muda, o produto que talvez você esteja ali atuando no momento seja descontinuado, ou seja criado um novo, ou a gestão mudou, ou a característica da empresa, né? Ou da área da empresa, para pessoas que trabalham em empresas grandes. Então, acho que tem tudo isso que tem que ser muito bem acompanhado justamente para ter essa flexibilidade, né? E até mesmo para que as oportunidades que surgirem no meio deste processo sejam aproveitadas. Que volta um pouco do nosso começo aqui, né? Se a gente tem uma meta muito apenas definida, assim, não que uma meta não precise ser bem definida, mas se a gente só se vislumbra com aquela meta, a gente pode perder oportunidades e aí o nosso PDI ele pode ficar enfraquecido, né? Então aqui a ideia é justamente ter este processo de acompanhamento, entender o que vale a pena ajustar, teve o boom, né? De agilidade quando teve, agora inteligência artificial, e vai ter outros, né? O que sabemos que vai acontecer são as mudanças. Então acho que é importante que cada plano que seja estabelecido para a carreira de qualquer pessoa tenha também esta possibilidade de adaptação. Acho que isso vai fazer com que esse plano seja mais consistente e mais potente também. Então, o que a gente entende, né? Carreira não é linha reta, né? Não é, nunca será. Então, a gente que tem aqui as pessoas que têm uma característica de acompanhar ascendências, se antecipar ascendências também, elas realmente vão levar vantagem em relação ao mercado, né, o que ele oferece. E agora a gente está indo para o bloco de
especialista anexialista, né? O nosso bloco 2 aqui. Então, em produto, muitas vezes começamos como especialistas, depois ampliamos para uma visão generalista, quando a gente já está com mais experiência, mas liderança exige algo além, que é a capacidade de conectar disciplinas, pessoas e contextos, o que alguns chamam de perfil nexialista. E vocês, como que vocês diversificaram experiências ao longo da trajetória? E aqui a gente começa agora com a Carol, respondendo essa pergunta. Legal. Eu acho que eu comentei um pouco, acabei falando antes, né, das minhas escolhas de carreira. Eu fiz essa jornada de me movimentar entre áreas, me movimentar. Eu mudei 3 vezes de cidade, então eu tive essa experiência com culturas diferentes, com áreas diferentes. Então, isso eu acredito que foi um dos pilares que me trouxe a possibilidade hoje de ter uma visão mais 360 do negócio. Porque você atuar em diferentes posições, em diferentes áreas, você começa a vivenciar o ponto de vista diferente, né, daquela empresa. Mesmo trabalhando em empresas diferentes, mas você começa a entender como funciona as áreas das empresas. Né? Esse conceito, até a gente estava comentando antes, né, nexialista, ele é meio novo, assim, eu estava lendo, né, para a gente conversar aqui. Há muitos anos se fala muito dos especialistas e dos generalistas e não tem melhor ou pior, né? Você também tem que aí conecta com o autoconhecimento, né? Você entender qual é o seu perfil, onde você vai se destacar melhor, né? Se é se especializando muito numa disciplina ou sendo mais generalista, que vai conectar, que vai realmente fazer mais essas esse olhar mais 360. E o nexialista ele é um generalista que avançou um passo, na minha visão, né? E consegue já, além de ter esse conhecimento mais amplo, criar o contexto, né? Conectar com o contexto, é aquilo que você acabou de falar antes, né? E estar um passo à frente e se antecipar, muitas vezes, ali as tendências, ao que vai acontecer, seja interno ou externamente, principalmente com as tendências externas. Então, eu acredito que quem no seu PDI tem uma intenção de avançar para posições de liderança, é importante desenvolver essa habilidade, porque cada vez que você vai chegando em posições mais sênior de liderança, o seu papel deixa de ser um papel de execução muito forte, você não vai estar executando atividades e tarefas ali no dia a dia, rotinas, e vai estar muito mais tendo que conectar lá a estratégia da empresa, as diretrizes, ou OKRs com as atividades, as demandas, as tarefas que o time precisa fazer. Então, ter essa habilidade de conectar tudo isso, gerar um contexto e conseguir fazer com que as pessoas entendam esse contexto e entendam o seu papel diante da estratégia é o principal papel do líder, né? Então, se você está na sua jornada de carreira, buscando posições de liderança, desenvolver essa habilidade de olhar em torno, olhar o contexto, não ficar focado ali só, né, naquele job description, do que você tem que fazer naquele momento, só aquilo ali, entender o que está acontecendo em volta. Às vezes, muitas vezes, entender por que estão te pedindo alguma coisa ali na sua demanda. Por que isso é importante, né? O seu chefe está te pedindo uma coisa, você tem que entender um pouco o porquê do contexto. E é papel do líder dar esse contexto e seu também pedir, buscar esse contexto para entender. Bom, então entendi, isso conecta com esse objetivo maior, com essa meta da empresa e por isso, né, a gente está priorizando. Então isso vai te deixando preparado para também ir cada vez mais conectando a estratégia com o dia a dia da operação ali, né, da área. Na minha visão, isso é uma das habilidades que mais são necessárias, cada vez mais, porque ainda por cima, como a gente falou aqui, com a inteligência artificial e tudo mais, o que mais a gente precisa dar de input para os times e para a inteligência artificial e para os agentes, etc., é o contexto. Então, saber o que a gente quer e saber pedir, né, isso é o que mais realmente vai, eu acredito, né, ser exigido cada vez mais das lideranças. A Carol já disse tudo aqui, e eu super compartilho, assim, com a sua visão. Como eu comentei anteriormente, eu enxergo muito realmente produtos ali como a cola. A gente não é uma ilha, né? A gente não vive em silos. Então, parte do nosso papel é conseguir fazer com que
essas áreas que às vezes não têm todo o contexto, não tem ali tanto detalhe, que são muito especialistas em um determinado assunto, consigam conviver de uma forma harmoniosa para entregar algum resultado. Então, isso às vezes é um pouco duro, porque ser generalista significa que a gente é 80% em tudo e nunca 100% em nada, mas ela também é importante, porque talvez uma das poucas áreas das empresas que conseguem fazer essa magia, né, de mover ali as demais áreas, seja a área de produtos, porque de fato o contexto é nosso, a gente consegue entender qual que é o papel de cada partezinha e com a junção de todos eles entregar um resultado. Então, acho que ser generalista é um grande dom, vamos dizer assim, da área de produtos. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Muito bem. E aqui, vocês têm alguma experiência prática que vocês vivenciaram quando conectaram estratégia e execução? O que eu quero aqui nessa pergunta, né? Vocês trouxeram bastante exemplos de como é importante, além de ter aquele perfil especialista, o generalista, agora o nexialista, fazer essa conexão. E aqui eu acho que até para nossa audiência fazer essa análise, né? Ter um pouco mais deste dado. Alguma experiência, não precisa ser uma experiência muito, enfim, a mais recente, talvez, uma das mais recentes ou mais importantes que vocês tiveram, que vocês perceberam que vocês fizeram muito bem essa conexão entre a estratégia e a execução. Pô, eu vou dar um pouco do meu contexto. Acho que a situação que isso mais pegou para mim foi um dos projetos que eu tive que liderar no ano passado. A gente estava fazendo o encerramento do IT, que era um dos produtos aqui do Itaú, e parte do meu papel era fazer a migração dos clientes que tinham cartão de débito. Então, eu estava num contexto extremamente específico, quando a gente olha o banco, né, que era o contexto ali do IT, que era como se fosse uma startup aqui dentro da organização, e eu tinha que convencer algumas áreas um pouco mais tradicionais a priorizarem o meu projeto. Então, de alguma forma, eu tive que usar um pouco dessa tática de explicar, olha, é importante você priorizar o meu projeto porque a gente está fazendo a maior migração já ocorrida no banco. Isso vai trazer uma redução de custo de tanto, isso vai impactar o nosso cliente. Se vocês não me ajudarem a priorizar, esse cliente vai ser migrado e não vai conseguir usar o dinheiro da conta corrente dele, o que de fato iria acontecer se algumas áreas não me priorizassem. Então, e aí, de novo, acho que cada área tem ali o seu contexto, em algumas o fator financeiro pegava um pouco mais, em algumas outras o fator de risco pegava, em algumas outras simplesmente falar que o cliente não ia conseguir usar o salário dele, usar o dinheiro que ele tinha em conta era o suficiente. Então, acho que também conseguir entender para quem que você está falando e qual que é o discurso que de alguma forma sensibiliza aquelas pessoas. É muito importante porque todo o processo de migração é sensível. E principalmente no ambiente financeiro, em que o dinheiro precisa ser acessado pelo cliente. Então, imagino o quanto que exigiu de você realmente fazer essa estratégia de convencimento para priorizar este tema que era tão relevante. E você, Carol, tem algum exemplo em que você também teve aí essa necessidade? A necessidade, ela existe sempre pra gente, né? Mas algum momento que você destaca aqui pra gente que você também conectou estratégia e execução. Eu acredito, como a Patrícia falou, e falou muito bem, né? A gente é a cola entre as áreas, a gente dá muito contexto naturalmente, assim, né? A gente que é da área de produto, você está falando.
toda vez que a gente tem que priorizar um backlog, priorizar, né, um projeto, uma iniciativa, a gente acaba tendo que usar esse tipo de contexto. Mas eu vou dar um exemplo diferente, porque isso é, né, do nosso dia a dia. Priorização, convencimento das áreas de que aquilo é importante, faz parte do dia a dia. Mas teve um episódio que a gente estava iniciando o desenvolvimento de um novo asset, de uma nova plataforma, e o time de desenvolvimento, os técnicos mesmo ali, os desenvolvedores, eles estavam participando dos refinamentos ali, mas eles estavam com muita dificuldade de entender exatamente para que servia aquela plataforma que a gente ia desenvolver. E a gente explicava pontualmente de cada funcionalidade, eles entendiam a funcionalidade, mas o todo, assim, ninguém tinha parado e ninguém tinha pensado em fazer digamos assim, um passo atrás e dar o contexto realmente macro de para que stakeholder ia ser aquela plataforma e como é que era o trabalho, o dia a dia daquela pessoa, que era o cliente, né, daquela plataforma. E aí a gente estava numa PI Plane e aí, sabe quando dá um clique, eu falei, nossa, agora, tá todo mundo aqui, vamos aproveitar, ou seja, fugir do foco, dei uma pausa na PI Plane e falei, vamos falar um pouquinho agora aqui de contexto de quem vai usar essa plataforma. Em vez de ficar falando do refinamento de cada atividade, cada história ali, de cada funcionalidade, a gente parou e falou de caso de uso geral, de quem ia usar a plataforma, o perfil da pessoa para os desenvolvedores. E aí eles acharam o máximo, eles acharam assim, não só os desenvolvedores, todo o time, né? O time de QA, o time de desenvolvedores e os POs estavam juntos. Então, explicamos, né? Expliquei um pouco o contexto geral aí do quem era o stakeholder ali, quem ia usar a plataforma, em que momento ela seria usada, que caso de uso principal, de maneira geral. E dali para frente foi muito legal, que dali para frente todas as conversas fluíram muito melhor e eles entendiam para que a gente estava fazendo aquilo. Então, como eu falei antes, assim, entender por que você está fazendo algo é muito importante até para o engajamento, para tudo, né? E acho que, nesse caso, essa visão e esse conceito também de entender ali o contexto e ver que era importante parar naquele momento e fazer essa contextualização de contexto, fazer essa redundância, né? Dar o contexto era necessário para aquele momento ali, aproveitar aquele momento. Então, acho que é um exemplo prático, digamos assim, quando você também, às vezes, está começando um projeto, o start ali, o kickoff, trazer essa visão de como aquilo vai ser aplicado na vida real é bem importante. Sim, é um investimento importantíssimo porque traz até mais celeridade depois, né? Então, pessoas que pulam essas etapas por acreditar que não, vamos começar executando, porque o tempo sempre vai ser um desafio, né? As coisas precisam ser desenvolvidas muito rapidamente, mas eu percebo que em projetos que eu também atuei, em produtos de desenvolvimento, em que havia ali um direcionador, uma explicação, depois o desenvolvimento era muito também beneficiado. Então, acho que isso é super relevante aí, o que vocês duas trouxeram. E eu queria perguntar se nesses exemplos que vocês vivenciaram e trouxeram para a gente, isso contribuiu também para construir a autoridade de vocês como produtos? Porque aqui vocês trouxeram exemplos que vocês precisaram convencer outras áreas, ou pessoas, ou as equipes, sobre o porquê que aquilo precisava ser feito naquele momento, naquele tempo. E vocês acreditam que terem usado essa estratégia facilitou para que essa autoridade de vocês fossem reconhecidas? Nossa, com toda certeza. Acho que, pelo menos para mim, a minha autorreflexão nessas situações era: eu tô acreditando no que eu tô falando? Então, por muitas vezes eu falei, poxa, se nem eu tô acreditando, então talvez eu precise estudar um pouco mais. E por muitas vezes eu tive que pegar um pouco mais de contexto, com os meus gestores, com áreas pares, com dados. Então, para mim, é muito importante eu, pelo menos, acreditar nessa mensagem. E eu percebi que, a partir do momento que eu me empoderei um pouco mais desses porquês, eu me sentia muito mais segura para também passar isso para as outras pessoas. Então, assim, com toda certeza ajudou. Com certeza, concordo. Eu acho que se posicionar, né, fazer ali o momento que você tem que decidir, que você tem que entrar e fazer um posicionamento, seja defender uma ideia, seja defender uma prioridade, ou dar esse contexto, sem dúvida são os momentos chaves onde você se coloca nessa posição de autoridade, né? Então,
sem dúvida nenhuma, são nesses momentos que você vai conseguir ir construindo também essa confiança, né? Se conectando com as pessoas, gerando confiança, para que também nas próximas vezes elas também já estejam ali mais favoráveis e conectadas com você. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, faz bastante diferença. Que bom. E acredito que também, vinculando a essa autoridade, fez com que vocês tivessem mais exposição. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas, muitas mulheres sofrem com as entregas silenciosas. Então tem ali um autocomprometimento, tem um engajamento sobre o que faz, só que como tem alguma dificuldade na comunicação, acaba fazendo com que as entregas que são muito relevantes sejam muito diminuídas pelo silêncio. E aí eu queria ouvi-las. Como que vocês lidaram com isso? Vocês já trouxeram bastante insumos, né? Acho que desde o posicionamento, de conectar aí os stakeholders e as pessoas que iriam executar, eu acho que tudo isso contribui. Mas agora falando especificamente de entregas silenciosas, como fazer essa transição? Olha, cada vez que eu vou conversando com mais líderes femininas e mais mulheres, vai confirmando essa, digamos assim, essa ideia de que é geral, né? A gente se coloca numa posição, de ajuda, de colaboração, de se colocar à disposição para apoiar os pares, os líderes e tal, e sempre se coloca talvez ali num papel de coadjuvante. Sempre não, vou refrasear, né? A gente muitas vezes se coloca num papel de coadjuvante, de suporte, de apoio, sem puxar, digamos, como você falou, né? Autoridade, posicionamento para si. E aí eu vou falar um pouco, como a Patrícia falou no começo, que ela disse, nossa, parece que no início eu fazia tudo errado, e eu também no início, eu achava que eu só precisava entregar o muito bem feito, que eu tinha que entregar, que isso ia falar por si só. Não, estou fazendo aqui o meu, estou fazendo bem feito, estou entregando tudo no dia, na hora, etc, etc. Faço até mais do que me pedem, e isso naturalmente já vai, né, falar por mim e vai ser o que vai me levar para frente. E até um certo ponto, realmente é necessário, ou seja, é o básico, né? O mínimo que você tem que fazer é fazer as suas entregas bem feitas, claro, mas não basta só fazer, você tem que dar visibilidade do que você está fazendo, né? Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Durante muito tempo eu me cobrava, falava, nossa, eu tenho que saber dar mais visibilidade do que eu faço, mas eu nem sei como fazer, eu não quero parecer que eu estou sendo arrogante, eu não quero parecer que eu estou cacarejando, como falam, né, que eu estou contando as vantagens do que eu fiz, mas não é isso, né? O fato de você expor o resultado de uma ação que você fez, ou de um projeto, ou de uma atividade, uma iniciativa que você concluiu e entregou junto com o seu time, ou se você ainda é a pessoa, né, que está executando diretamente, ou se você está liderando o time que está executando, nada mais do que você dar visibilidade do resultado daquilo, né? Assim, você não está sendo arrogante em simplesmente dizer o resultado de um trabalho, né? Então, a primeira coisa é a gente desmistificar isso, né? Que a gente ainda carrega um pouco esse receio de não parecer que estou me vendendo, né? Sim, a gente tem que se vender, na verdade, né? E é uma forma de se vender no sentido positivo, dar visibilidade das suas entregas, dos seus resultados. Isso é uma coisa importante. E a segunda coisa que eu ia comentar é assim, como, né? Porque aí, tá bom, eu sofri assim, eu tinha chegado no momento que eu já tinha entendido que eu precisava fazer, mas eu ainda não sabia como fazer. E aí eu comecei a entender que, muitas vezes, é formalizar a conclusão de um projeto ou de uma demanda, então formalizar aquilo para quem? Os stakeholders internos que interessam daquele resultado. Seja o seu próprio, obviamente, seu próprio líder, mas também as áreas adjacentes envolvidas que se beneficiam daquilo, formalizar. Então, um e-mail, muitas vezes simples, né, dizendo, concluímos essa atividade, resultou em X% de melhoria, ganho, redução de custo, qualquer coisa, qual foi o resultado atingido. Agradeço a todos que contribuíram, tais pessoas que participaram do projeto. Isso é uma forma de encerramento daquilo e visibilidade do resultado. Isso era uma das formas. E a outra forma que eu pensei, assim, né, de como eu comecei a fazer isso, nos meus
nas minhas sessões de one-to-one com os meus líderes, o meu líder, preparar previamente o que eu ia levar para ele naquela reunião. Então, assim, dar visibilidade primeiro para ele, de que aquilo ou foi concluído, ou evoluiu, ou quanto está evoluindo no indicador daquele resultado, daquela atividade que você está fazendo, para que ele já entenda e ele mesmo, nas suas oportunidades, vai levar aquilo também como um resultado da área que ele está, ou ela, né? Eu tô falando muito ele, a gente tem que parar de falar ele para os nossos líderes, as pessoas, né, que estão na posição de liderança para levar também adiante isso, né? E por fim, último ponto, eu vou passar para a Paty. Há muitos anos atrás eu li o livro da Sheryl, que era a CEO do Facebook, que, acho que esse livro já deve ter uns 15 anos, esqueci o nome do livro agora, mas é o livro da CEO do Facebook, que ela fala uma frase que se você está na sala, se você está na mesa, né, que hoje em dia a nossa sala é virtual, mas se você está sentada na mesa presencialmente, ou se você está na sala virtual, se você está naquele lugar, você tem lugar de fala para estar ali, você está naquela reunião, naquela situação, porque você tem a contribuir, né? Então, se você realmente encontra naquele momento alguma oportunidade de dar a sua opinião, dar uma sugestão, dar o seu ponto de vista, ou dar se posicionar de alguma forma, faça. Ah, mas eu sou a única mulher na sala, eu fico meio sem jeito de falar. Não importa. E a gente tem que superar esses medos de nos posicionar e parecer que a gente só está querendo se vender. Não, a gente está querendo fazer o nosso trabalho bem feito e dar visibilidade sobre esse trabalho bem feito e colaborar com aquela situação ou com aquela decisão que tem que ser tomada, levando a nossa experiência para aquela decisão. Então, cada vez, quando eu me apropriei mais do que você perguntou antes, da autoridade, quando eu me apropriei mais da minha própria autoridade, da minha experiência, eu comecei a me sentir mais confiante de efetivamente, né, levar a minha opinião, a minha posição, a minha contribuição para as mesas onde eu estava, né? E isso foi trazendo mais visibilidade e, consequentemente, mais reconhecimento. Então, a gente tem que perder o medo de se expor e expor o trabalho bem feito que a gente faz. Acredito que o livro que você comentou é o Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Foi esse? Foi outro? Não, é o da... Faça Acontecer. Faça Acontecer, tá bom. Faça Acontecer, da muito bem. Mas ótima explicação. Agora sim, Paty, e para você? Boa, até falando em livros, né? A gente teve o Clube do Livro no mês passado, que era Como Mulheres Chegam ao Topo. E confesso que foi uma leitura muito difícil para mim, porque eu me identifiquei com todos os erros das mulheres. E aí, dos pontos que a autora fala no livro era sobre como que às vezes a gente não dá visibilidade para o nosso trabalho, porque a gente confunde isso com autopromoção. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de autopromoção, eu não gosto da pessoa puxar saco. Então, eu sofri muito dessa dor, ainda sofro um pouco, mas eu tento fazer um pouco dessa reflexão que a Carol falou. Poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, eu tô realmente entregando uma coisa bacana, eu compartilharia isso com um amigo? Se alguém compartilhasse comigo, eu ia ficar feliz pela pessoa? Cara, por que não? Acho que meus stakeholders estão esperando por isso, meu chefe está esperando por isso, eu vou ficar orgulhosa do trabalho que eu fiz. Então, por que não comunicar? E aí, acho que podem ter algumas formas, que nem a Carol comentou, de fazer isso ser um pouco mais confortável. Então, pode ser um reportezinho no chat com o chefe, ou com um e-mail. Tem algumas pessoas que se sentem um pouco mais confortáveis de até puxar, enfim, pessoas para um café. Acho que a pessoa também precisa achar um modo de fazer isso, mas como um todo, acho que mulheres têm um pouco dessa dificuldade, né? Às vezes a gente fica esperando a permissão para pensar estrategicamente. Eu só vou começar a pensar dessa forma ou me posicionar dessa forma quando eu chegar lá. E, na verdade, a gente tem que fazer isso antes mesmo de ocupar os cargos. E até se sentir mais confiante mesmo no trabalho que a gente está fazendo. Pô, a gente faz um ótimo trabalho, por que não? Se fosse um homem hétero, ele estaria falando isso.
E então a gente também tem que se orgulhar das nossas conquistas e pra gente é um pouco difícil, então acho que é esse exercício constante. Eu, pelo menos, tenho tentado fazer esse exercício comigo mesma. Continue fazendo esse exercício. Excelente. Bom, meninas, a gente chega aqui ao fim do episódio. A gente trouxe bastante, vocês trouxeram, né, muito conteúdo. E para encerrar, eu queria que vocês duas trouxessem aí um conselho, uma dica rápida. Então aqui é o nosso jogo rápido. Então eu gostaria que cada uma trouxesse uma dica que as mulheres que estão ouvindo poderiam aí se beneficiar para crescer na carreira, para acelerar, enfim. E, obviamente, isso com base na experiência e na trajetória linda aí que vocês construíram. Eu vou comentar, acho que pode ser essa dica que está sendo minha atual dica para mim mesma, então eu compartilho com as outras mulheres. Não espere a permissão para pensar de forma estratégica. Legal. Acho que como a Paty já falou de estratégia, e acho que eu concordo 100%, né, de pedir permissão e se colocar nessa posição, como eu falei antes, né, de sentar na mesa e contribuir para em todas as oportunidades que você tem, eu vou puxar para o lado do início da conversa, então, a minha dica final, eu vou dizer, faça as escolhas que vão te trazer mais ampliação vão ampliar seu repertório, né? Para você acumular mais repertório, o máximo que você puder, principalmente no início da sua carreira, mas mesmo quando você já está em fases mais adiantadas, né, avançadas, vale a pena você sempre se colocar numa situação nova, onde você vai ter novos aprendizados, vai acumular novas experiências, que isso tudo vai enriquecendo justamente aí o seu repertório para fazer essas melhores contribuições. Então, escolha sempre um desafio novo, onde você não sabe tudo, e vai com coragem e com confiança de que você já tem bastante bagagem e vai adquirir ainda mais em cada oportunidade que você tiver, de se colocar nessa situação. E não só dentro da empresa, eu falo porque uma outra forma de fazer isso é buscar também as comunidades, troca de experiência com pessoas de outras áreas, de outras empresas. Então, a Comunidade Mulher de Produto está me trazendo muito isso, essa troca de experiência com pessoas de fora da minha empresa, porque ali dentro eu já também estou há bastante tempo, então já conheço muita gente, já conheço todo mundo. Então, como eu faço para diversificar, né, conectar com pessoas diferentes? Então, através de comunidades, de cursos, enfim, então conecte-se o máximo possível com pessoas diversas, situações diversas que vão ampliar seu repertório, te trazendo mais bagagem possível. Excelente. Bom, meninas, super agradeço a participação de vocês. Foi um episódio muito bom. Estou muito feliz aí de tê-las aqui. Então, meu agradecimento para vocês e para nossa audiência. O recado final hoje falamos sobre assumir responsabilidade, estruturar visão, buscar mentoria e principalmente parar de esperar que alguém conduza a nossa carreira. Carreira, ela é estratégia. Produto é estratégia e você é o principal ativo da sua jornada. Então, se você gostou deste episódio, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir essa conversa. E se quiser saber mais sobre o programa de mentorias, inclusive aqui do Mulheres de Produto, acompanhe nossos canais. Então, meu muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Até o próximo episódio.